A falsidade, o sentimento feio, o sentimento antigo, que nós precisamos cuidar para não cairmos nesse mesmo erro. Fizeram isso com Jesus. Chamaram Jesus para um banquete, mas o dono da casa ficava lá pensando maldade sobre Jesus. Vamos conhecer um pouquinho dessa história no dia de hoje? Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando agora o Evangelho de Lucas, capítulo 7, e agora a partir do verso 36. Se você perdeu o começo aqui, volte nos vídeos anteriores para conhecer o contexto dessa história. Então, chegou um dos fariseus. Os fariseus é aquele grupo sobre quem Jesus tinha acabado de falar, no seu discurso ali. Ele tinha comentado que os fariseus tinham rejeitado o propósito de Deus para eles. E aí chegou um dos fariseus e ele convidou Jesus para ir jantar com ele. E Jesus foi e reclinou-se à mesa. Vamos lembrar que a mesa era muito diferente da nossa. Nós hoje usamos o quê? Uma mesa alta do chão, cadeira onde a gente se senta. E os banquetes, como é que eram naquela época? As mesas eram bem baixinhas, quase na altura do chão, e eram colocadas almofadas ou divãs, onde as pessoas se reclinavam, os pés para longe da mesa e a cabeça para perto da mesa, e normalmente se apoiavam em um cotovelo e comiam usando uma das mãos apenas. Então Jesus se reclinou à mesa, ali na casa do fariseu, para participar desse jantar para o qual ele foi convidado. E havia uma mulher pecadora naquela cidade. E claro que todos somos pecadores, mas quando se fala de alguém e se designa especialmente essa pessoa como pecadora, normalmente está se designando aqui um comportamento publicamente escandaloso. Então havia uma mulher que publicamente era reconhecida como alguém de comportamento escandaloso, e ela vivia naquela cidade, lá na mesma cidade onde estava Jesus reclinado à mesa do fariseu, participando da festa. E ela foi lá e ela entrou na casa dos outros, né? E ela levou com ela um frasco de alabastro com um perfume. Aqui eu dou uma pausa só para diferenciar essa história de uma outra história parecida, para não gerar uma confusão, tá? Aconteceu um outro episódio de um outro jantar com uma outra mulher e com perfume. Aqui acontece com uma mulher pecadora no começo do ministério de Jesus Cristo. O outro evento é lá em Betânia, pertinho de Jerusalém, já na semana final de Jesus Cristo, pertinho já da crucificação. E a mulher era uma pessoa muito chegada a Jesus Cristo, né? Você deve conhecer a historinha lá de Marta e Maria e Lázaro, então. E não era uma pessoa de comportamento público e notório, pecador, é outra história, tá? Lá é outro evento, também a maneira de ungir é diferente, cabeça ou pé e tal, é outra história. É parecida, mas é diferente, apenas não confunda as duas histórias. E ela chegou por trás de Jesus. Vamos pensar, Jesus estava reclinado à mesa, né? A cabeça, o rosto para perto da mesa e os pés para longe da mesa. Então essa mulher chegou por trás de Jesus, chegou aos pés dele, que era mais fácil de acessar, estando ele reclinado nessa maneira quase deitado, que era o costume social, assim se faziam os banquetes, os jantares. E ela começou então a chorar quando ela chegou perto de Jesus. E à medida que ela chorava, as lágrimas dela caíam nos pés de Jesus. E ela então começou com o cabelo dela a secar os pés de Jesus, que ela estava molhando com as suas lágrimas. E ela beijava os pés de Jesus e ungia os seus pés com aquele perfume caro que ela trouxe. Imagine a cena, Jesus jantando, né, apoiado lá, inclinado perto da mesa, apoiado no cotovelo, comendo, e alguém atrás dele, ele sentindo nos pés dele pingar lágrima, cabelo, cheiro de perfume, uma substância oleosa sendo passada no pé dele. E ele ali segue o jantar, né? E é claro que aquela cena dominou o ambiente, é claro que todo mundo estava prestando atenção naquilo, porque isso era absurdamente incomum. Mas Jesus segue. E aí o dono da casa, o fariseu que convidou Jesus, começou a pensar consigo mesmo e a pensar mal de Jesus. E aí você vê como tem aí uma falsidade. Ele chama Jesus para um jantar, mas está julgando Jesus. Ah, se esse aí fosse um profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher e qual é a reputação dela, porque é uma pecadora que está tocando nele, né? Os fariseus tinham uma repulsa ao toque físico em pessoas que eles não considerassem santos. Então eles tinham toda uma ritualística, né? Por exemplo, o cara ia ao mercado, quando voltava, ele fazia uma lavagem cerimonial das mãos, né? Porque eles entendiam que se ele tocou em um legume, alguma peça de roupa,
Vai que um pecador também tocou e aí passava pecado para ele. Então eles tinham uma repulsa a tocar em pecadores, né? E aí ele olha para Jesus, se fosse profeta ele sabia que quem está tocando nele aí não é pecador, ele não ia deixar uma coisa dessa, né? E Jesus então, ele interrompe esse momento e ele vira para o dono da casa e fala assim, Simão, eu quero falar uma coisa contigo. Aí a gente já descobre o nome desse homem, que era Simão, né? Simão é um nome muito comum em Israel. Só entre os discípulos de Jesus tinha 2 homens chamados Simão, né? Simão Pedro e Simão Zelote. Já vimos isso anteriormente no vídeo sobre os 12 apóstolos, né? Um nome muito comum. Simão, quero falar uma coisa para ti. E ele fala, diga mestre. Né? Pensando mal de Jesus, ainda chama ele de mestre. E o Senhor falou assim, ó, olha só essa história. Tinha um homem, um credor, tinha 2 homens que deviam para ele. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. Só para você entender, o denário era uma moeda padrão daquela época e que era equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. Então imagina que um homem fosse trabalhar, o trabalho braçal era o mais comum da época, tá? Fosse trabalhar na lavoura, fosse trabalhar numa obra, enfim, num serviço desse aí. Para cada dia trabalhado, um denário. E era assim, era um salário de pobre. Então o que o cara fazia com esse denário? Basicamente ele comia. Sobrava pouco para roupa, sobrava pouco para outras necessidades. Então imagine que alguém acumular denários era difícil. Alguém dever denários era difícil de pagar. Então alguém devia 500 dias de trabalho, não era trabalhando 500 dias que essa pessoa pagava, porque ela precisava sobreviver, precisava comer, e aquilo era praticamente o dinheiro da comida. Então era uma dívida muito pesada. E o outro devia 50 denários. Também uma dívida pesada. Difícil de pagar para uma pessoa pobre. E eles não tinham com o que pagar. Não tinha jeito. Era uma dívida para eles, não tinha jeito de pagar. O que é esse credor? Credor é a pessoa para quem se deve o dinheiro, né? O que ele fez? Ele perdoou os 2. Ninguém deve mais nada. Aí Jesus pergunta assim, Simão, quem é que vai amar mais esse credor que perdoou a dívida? E o Simão respondeu, olha, eu suponho que aquele a quem ele perdoou a maior quantia. E o Senhor Jesus respondeu, você respondeu bem, você respondeu corretamente. E eu imagino o Simão ficando todo feliz, né? Diante daquelas pessoas ali no jantar. Ele foi indagado por um mestre, e os mestres em Israel, os rabinos, são muito respeitados. O rabino propôs um questionamento para ele, ele respondeu assim com um suponho, né? E esse rabino vira para ele e fala assim, muito bem, você respondeu corretamente. Simão deve estar se achando realmente assim, aquele último copo d'água do deserto, né? Deve estar se achando um bocado. E aí o Senhor então chega no ponto dele, ele se vira para a mulher, que era sobre quem Simão estava pensando, quando ficou lá, isso aí não deve ser profeta, né? Simão, tá vendo essa mulher? Pois é, eu entrei na tua casa e não me desse água para os pés. E era um costume, fazia parte da mínima boa educação, o anfitrião deixar água, oferecer água para o visitante lavar os pés. Por quê? Estamos falando da terra de Israel, uma terra que tem poeira, as pessoas caminhavam de sandálias, então era costume ao entrar numa casa ser oferecido água para lavar os pés, para não trazer a poeira para dentro de casa. Ele falou, Simão, eu entrei na tua casa e tu não me desse água para os pés. Mas ela molhou os meus pés com as suas lágrimas. E não secou com pano, secou com os cabelos, Simão. Tu não me desse um beijo. Era costume também, uma saudação que se fazia. Os homens se beijavam como um significado como um sentido de respeito, não é? Era um beijo muito respeitoso, era algo assim, eu te estimo. Simão, tu não me desse nenhum beijo. Porém, desde que eu entrei, desde que ela entrou, ela não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas ela tem ungido meus pés com perfume. Era costume também, como um sinal de respeito a um convidado importante, colocar um pouquinho de azeite ou de um óleo perfumado sobre a cabeça do visitante. Eram formas de honrar a visita. Completamente diferente da nossa cultura, eu sei. Na nossa cultura é tudo diferente. A pessoa chega, abre a porta, aperta a mão do outro, senta, quer um cafezinho? Né? Seria mais ou menos como na nossa cultura, alguém receber um visitante que ele considerasse muito importante e a pessoa bater na porta e alguém gritar, abre aí! E a pessoa entra e quer. Né? Não manda entrar, não oferece uma cadeira, não oferece um café, não oferece uma água, trazendo para a nossa cultura. Né? Então, Simão
foi alguém que ele faltou muito com a cortesia, faltou muito com a hospitalidade para Jesus, e Jesus usa isso para demonstrar para ele a diferença entre ele, Simão, que se achava alguém muito bom, fariseu, e aquela mulher que se reconhecia como pecadora. O Senhor falou assim: portanto eu te digo, posto que ela muito amou, seus muitos pecados são perdoados. Mas ao que pouco perdoa, ao que pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está estabelecendo aqui uma relação entre o amor como gratidão e o próprio perdão. Tanto aquela pessoa que é perdoada de muito ama muito, como aquela que ama muito é perdoada de muito. Ele bota como uma situação aqui de duas vias, né? De duas mãos, na verdade. Então ele virou para a mulher e falou assim: ó, teus pecados são perdoados. Ele anunciou para a mulher a coisa mais importante que um ser humano pode receber na vida: o perdão dos seus pecados. Mas os que estavam reclinados à mesa, junto ali naquele jantar, começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse? Porque o perdão de pecados era uma coisa reconhecida só como algo que Deus podia fazer. E eles ficaram com aquela indagação. E Jesus faz o quê? Ele virou para a mulher e fala assim: vá em paz, a tua fé te salvou. Muito significativo, muito significativo. Porque essa mulher, ela busca Jesus. Ela não é buscada por Jesus. É ela que fica sabendo de Jesus e ela vai atrás. É ela que tem a percepção clara de quem é Jesus e oferece para ele o melhor que ela poderia oferecer. Se ela era uma mulher pecadora, se presume, pelos termos da época, que ela pudesse ser uma prostituta. E que talvez esse frasco de alabastro era um mineral, uma pedra do qual se faziam ampolas para conter perfumes caros especialmente, né? Possivelmente esse perfume fazia parte do trabalho dela de prostituta. Era algo que ela comprou para se perfumar para os seus clientes. E essa mulher, de repente, dá uma guinada na sua vida. Ela, em vez de ir se prostituir, ela vai e meio que entra de penetra na casa de alguém, ainda que nesses grandes jantares a porta ficasse aberta e não fosse raro pessoas do público entrar para ouvir, né? Só que não se sentavam, ficavam em pé pelos cantos. E ela entrou, sendo mulher, né? O que também era raro, né? Porque normalmente só homens que faziam isso, mas ela foi lá e entrou. E ela oferece um culto completamente fora da liturgia. Ela simplesmente faz o que está à mão, ela começa a chorar. E o choro é uma reação muito comum de arrependimento. É muito comum pessoas se depararem com o divino e chorarem, porque percebem a sua total inadequação ao divino. E ela chora tanto, que ela ali diante de Jesus, ela começa a perceber que é tanta lágrima que ela está molhando os pés empoeirados daquele homem. Empoeirados por quê? Porque o Simão não ofereceu água para lavar. E aí imagina um pé empoeirado, caindo gotas, é nítido. E aí ela faz... É uma situação constrangedora. Seca com o quê? Seca com o cabelo. E aí, bom, ela lavou e secou. O que se faz depois de lavar e secar? Se perfuma. Ela pega aquele perfume que ela tem e ela não fala com Jesus. Jesus não está olhando para ela. Jesus está diante da mesa. Ela está atrás. E ela perfuma os pés de Jesus. Então ela oferece um culto, e um culto de arrependimento, uma demonstração de arrependimento fantástica, fantástica. E é um contraste total com o Simão, o fariseu, porque esse chama Jesus para sua casa e, ao que parece, ele quer mais ser honrado com isso, por trazer um rabino para a casa dele. Que ele não dá nem bola, ele não oferece água para lavar os pés, não dá um beijo em Jesus, nada, não segue nem o mínimo da boa educação. E ainda fica pensando mal de Jesus. Ah, mulher pecadora, ele nem sabe quem é essa mulher, senão não deixaria tocar. Veja que contraste. E nós? Onde é que nós entramos nessa história? Quem somos nós nessa história? Nós temos que escolher. Precisamos escolher. Nós somos pessoas que se acham tão santas, tão boas, que não precisam de arrependimento e perdão? E olha que eu já vi muita gente assim. Dentro de comunidades cristãs eu já me deparei com muita gente assim. Ou nós somos pessoas que nós nos reconhecemos como inadequados para a presença de Cristo. Nos reconhecemos como pecadores e nos arrependemos, e esse arrependimento produz em nós uma mudança. Nessa cena, nós somos o fariseu, dono da casa,
Nós somos as visitas que cochicham entre si falando mal de Jesus? Ou nós somos o pecador que se lança aos pés de Jesus com lágrimas e oferece para ele o seu melhor e recebe então como retorno uma palavra de salvação? Vai que tua fé te salvou. A escolha é nossa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.